Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Hoje vamos retornar ao livro dos Provérbios. Vamos ver vários provérbios, 5 provérbios. A autoria desses provérbios é atribuída ao rei Salomão, né? Então já estamos no núcleo do livro dos Provérbios. E depois eu vou ver também um trecho da Epístola de São Tiago. O que norteia todos esses dispositivos é a obrigação daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem os mandamentos de Deus Todo-Poderoso, de ajudar os pobres, os necessitados, os mais frágeis. Então, nesses 5 provérbios que nós vamos ler, em todos eles, essa obrigação ela é claramente colocada. E no trecho que eu vou ler em seguida, que é um trecho da Epístola de São Tiago, essa obrigação é reforçada já no Novo Testamento, tá? Então nós vamos ver, no capítulo 14 do livro dos Provérbios, os versículos 21 e 31. Depois, no capítulo 17, o versículo 5º. No capítulo 19, o versículo 17. No capítulo 22, o versículo 9. E depois vamos ver a Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 27, tá? Então, são vários versículos, mas eles não são extensos. Depois eu vou fazer um comentário, algumas observações, como eu sempre faço. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia. Eu peço a você, meu irmão, se por acaso você ainda não se inscreveu, já conhece o canal, se inscreva, isso nos ajuda. Vamos lá. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Aquele que despreza o próximo peca. Feliz é quem tem piedade dos pobres. Versículo 31. Oprimir o pobre é ultrajar seu Criador. Honrá-lo é ter piedade do necessitado. Capítulo 17, versículo 5º. Quem zomba do pobre ultraja seu Criador. Quem ri do infeliz não ficará impune. Capítulo 19, versículo 17. Quem faz caridade ao pobre empresta ao Senhor, e ele lhe dará a sua recompensa. Capítulo 22, versículo 9. O homem generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Todos esses dispositivos tratam basicamente, da mesma obrigação. Então vamos ver a Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vejam que trechos maravilhosos, meus irmãos, que maravilha, né? Nós vemos a obrigação aparecendo reiteradamente, recorrentemente no livro dos Provérbios, aparece até em outros, mas aqui com muita clareza. E sendo reforçada a mesma obrigação de dar auxílio aos necessitados, de dar auxílio aos pobres, a mesma obrigação sendo reforçada lá no Novo Testamento, na Epístola de São Tiago. É reforçada em outras passagens também, mas esse foi o recorte de passagem que eu quis fazer para que nós pudéssemos refletir sobre essa obrigação do cristão, obrigação de dar auxílio aos pobres. Observe-se que lá no capítulo 14, versículo 31, coloca-se que oprimir
o pobre é ultrajar o seu Criador, quer dizer, ultrajar a Deus, porque Deus colocou no mundo o rico e o pobre, né? Novamente, lá no capítulo 17, o versículo 5, isso é reforçado. Quem zomba do pobre ultraja seu Criador, quer dizer, ultraja a Deus, porque Deus colocou no mundo o rico e o pobre. No capítulo 19, quem faz caridade ao pobre empresta ao Senhor, empresta a Deus. E ele lhe dará a sua recompensa, empresta a Deus, e Deus dará a recompensa por essa caridade feita ao pobre, né? Então, o homem que ajuda o pobre será abençoado. Quem estende sua mão faz caridade ao pobre, ao necessitado, aquele que tem necessidade de recursos, aquele que está desamparado, receberá o pagamento diretamente de Deus Todo-Poderoso. E na Epístola de São Tiago, ele dá como exemplo de pobres, de necessitados, órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas eram tipicamente, na sociedade daquela época, pessoas desamparadas, que precisavam de auxílio. Até hoje, dependendo das circunstâncias, é claro, são pessoas desamparadas, são pessoas tendencialmente mais frágeis. Naquela época, quase sempre eram pessoas economicamente frágeis, né? Quase sempre eram pessoas pobres, necessitadas, mais do que na época atual, talvez, né? Então diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, aí, reiteradamente, né, aparecendo essa obrigação do cristão, daquele que ama a Deus, de fazer, estender o seu braço, estender sua mão para ajudar o necessitado, o pobre, o desamparado, né? Então, isso aparece com uma clareza, assim, solar, né? Uma clareza enorme. Claro que aparecem muitos outros dispositivos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, mas com esses dispositivos, né, já é suficiente. Com a leitura desses dispositivos já fica suficiente para a gente a clareza desse ensinamento, né? Portanto, né, a mensagem que eu queria transmitir hoje, né, que eu queria colocar para reflexão é essa: é obrigação do cristão ajudar os pobres, auxiliar os necessitados, os desamparados, né, aqueles que são mais frágeis na sociedade, e o pagamento virá diretamente das mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por hoje é isso aí, né? Reflitam a respeito, meus amigos, depois releiam os trechos ou revejam o vídeo, e se você gostou, deixe aquele like, compartilhe com um amigo, com um irmão em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.